gente entender a entalpia, assim como o calor, a gente precisa entender um outro conceito que está muito colado nesse daí que a gente acabou de comentar, que é o conceito da energia interna. A energia interna é um conceito bem, vamos dizer assim, teórico, bastante teórico, e ele não é fácil de a gente ver no nosso dia a dia, porque ele é um pouco abstrato, mas não é tão difícil de entender. Ele só é teórico, é uma coisa que não tem como eu visualizar isso no dia a dia com tanta facilidade. Então, basicamente, o que a gente pode colocar como energia interna seria o seguinte: para que você exista, ou para que a matéria exista, a gente basicamente precisa, na nossa constituição básica, de átomos. É essa a noção básica de constituição de matéria. O que vem abaixo do atômico, não vamos entrar em detalhes. Mas pensando apenas no átomo, entre prótons, entre elétrons, entre nêutrons, essa é a constituição básica da matéria. Agora a pergunta é: como que essa matéria existe? Como que esses prótons, esses nêutrons estão ali presos no núcleo? E como que esses elétrons estão girando ao redor do próton? Que energia é essa que faz com que tudo isso aí esteja organizado desse jeito? Porque se algo está organizado, assim como se algo está desorganizado, ordem e desordem demandam energia. As coisas não acontecem do nada. As coisas acontecem porque existem energias comandando essas ações. Então, se algo está organizado em termos de núcleo, se algo está ali girando em termos de eletrosfera, os elétrons girando ao redor do núcleo, é porque tem uma energia que faz com que esses fenômenos aconteçam. Só que essa energia não é calor. Calor a gente acabou de conversar. Calor é a energia que está transitando entre um meio e outro. Essa energia não está transitando. Por que ela não está transitando? Porque se eu mexo com essa energia, eu acabo desestabilizando a própria matéria. Então, deve existir vamos chamar assim, de uma energia primordial que faz com que a matéria exista, que faz com que a matéria ela passe a ter a sua existência básica. A essa energia que faz com que a matéria exista, que está ali nos trâmites mais internos da matéria, a gente dá o nome de energia interna, geralmente representado pela letra U. Quase sempre nos livros vocês vão ver energia interna sendo representado pela letra U. Por que U? Não faço ideia. Eu nunca tive curiosidade de pesquisar, apenas é a letra U e aí beleza, é isso aí. Então, basicamente é isso. Então, por exemplo, que ele fala da energia cinética, que a gente pensa lá, por exemplo, nos elétrons. Essa energia ela pode estar ali na forma de energia cinética, porque ela está fazendo os elétrons se movimentarem ao redor do núcleo. Ela pode ser energia potencial, porque ela está ali mantendo os nêutrons e os prótons fixos no núcleo. Então ela pode ter esses dois tipos, mas como ela constitui uma energia que ela é básica, que ela faz com que a matéria exista, então a isso a gente dá o nome de energia interna. Então, a energia interna, quando a gente vai pensar em reagentes e produtos, é o momento em que ela se altera. Por quê? Eu não vou mexer nos prótons, mas eu mexo nos elétrons. Então, na hora que eu tiro o elétron, na hora que eu coloco o elétron numa reação química, querendo ou não, eu estou mexendo com a energia interna de um sistema. Se eu tiro elétrons e se eu coloco elétrons, essa energia ela acaba sendo mexida, ela acaba se alterando por ter mais ou menos elétrons. Eu não posso só mexer no núcleo, mexer no núcleo deu ruim. Então, existe todo um conceito por trás disso, de como que isso acontece, por essa energia interna estar se alterando, e a gente tem que, lá do mesmo jeito que aconteceu no calor, essa energia interna numa reação química, ela pode ser doada por um outro átomo, do qual essa reação química está acontecendo, ou ela pode ser recebida por um outro átomo no momento de uma reação química. Então ela pode ser perdida ou liberada, ou ela pode ser uma energia que ganhou de alguém ou absorvida. E aí ela vai associar também a valores que vão apresentar sinais, seja positivo ou seja negativo.
Se a energia foi absorvida no meio de um processo onde o material que eu estou trabalhando ele vai se modificar, eu tenho que esse processo, ao absorver essa energia, a gente dá o nome de endotérmico, porque se essa energia ela está em trânsito, isso possivelmente vai mudar a agitação molecular, portanto também tem uma alteração na temperatura. Ou se ela está sendo liberada, ela pode ser um processo exotérmico. Então, endotérmico e exotérmico não é exclusividade da entalpia. Endotérmico e exotérmico é a respeito de energia como um todo, que esteja envolvida ali no conceito de termodinâmica e de termologia, quando é perdido e quando é ganho. Quando é perdido é exotérmico, quando é ganho é endotérmico. Então, seja energia interna, seja o calor, seja a entalpia, perdeu, exo, ganhou, endo. Sempre assim que vai funcionar. Então aqui tem toda a explicaçãozinha de energia interna que a gente já comentou. E aí, uma forma interessante que pode aparecer sobre a discussão dessa energia interna, apareceu no Enem, eu acho que de 2 anos atrás, se eu não me engano, ou 1 ano atrás, mais ou menos nessa pandemia, dá um nó na nossa cabeça, né? Eu lembro que apareceu um gráfico, exatamente esse gráfico aqui. E aí ele fazia alguns questionamentos. Então aqui ele está falando da energia potencial envolvida numa ligação química. Então a gente tem o seguinte, eu tenho 2 átomos que eles estão ligados já, a ligação química já ocorreu, só que a gente tem que lembrar que os átomos, a partir do momento que eles se ligam, eles não estão parados, não estão fixos, não estão presos, eles vibram. O que significa isso? A vibração dos átomos, ela acontece no sentido longitudinal. Então ele vai para lá e vai voltar para cá, vai para lá e volta para cá. Ele fica encurtando e aumentando a ligação, encurtando e aumentando a ligação. Nessa vibração que ele está fazendo, ele vai ter 2 momentos, onde está praticamente colado um no outro e onde ele alcança a distância máxima entre os 2 átomos. Então o que acontece? Num primeiro momento, vamos partir daqui, ele estava lá distante um do outro. De acordo com que ele vai se tornando distante um do outro, ele vai começando a uma carguinha de um atrai a carguinha do outro. Aí vai se atraindo, então essa distância, lembra que aqui o eixo X é o eixo da distância. A distância estava no máximo, ela vai que ela diminui, até que ela chega na distância máxima. Enquanto aqui estava ocorrendo a atração, aqui ocorre repulsão. Está muito próximo um do outro, a ponto tal em que ele, ok, não dá mais, vamos nos separar de novo. Aí volta, aí ele começa a se distanciar, opa, vamos voltar a ficar junto. Aí faz esse ciclo. Isso é a vibração que está acontecendo. Perceba que quando a distância que ela atinge as maiores distâncias, a energia potencial tende a zero, ou seja, fica muito próximo de zero. Por quê? É energia potencial. Se a distância está aumentando, significa que os átomos estão em movimento, ou seja, a energia potencial está sendo convertida a cinética. Já quando essa distância vai diminuindo, essa distância ao diminuir faz com que os átomos eles não estejam mais em movimento, cada vez o movimento seja menor. Logo, a energia que estava sendo convertida em cinética volta a acumular e tornar-se potencial. Então nós temos esses 2 momentos aqui acontecendo. Qual que é a grande jogada aqui? A energia potencial e a energia cinética, que está uma sendo convertida na outra, a gente pode avaliar como um todo sendo energia interna. E qual que foi a questão que o Enem discutiu a respeito disso? A energia interna, como eu disse, ela pode ser modificada no sentido de eu injetar mais energia e depois ele devolve essa energia que eu injetei a mais e volta a sua energia basal. Eu só não posso tirar a energia básica. Digamos que a energia básica que o átomo está utilizando para existir seja 15, um número completamente aleatório. Eu posso aumentar do 15 até 30, por exemplo, e posso diminuir do 30 até voltar a 15. Eu só não posso ir para baixo de 15. Para baixo não é permitido, mas para cima e depois retornar pode. Então quando ele fala lá que o processo é endo e exotérmico, ele está falando
quando a energia básica já foi alterada para cima no endo e depois ele perdeu essa energia pro ESO. Mas abaixo desse 15 eu não posso chegar. Tanto é que a menor quantidade de energia aqui que ele tem é menos 436 em termos de energia potencial. Aí até o momento que ela... menor quantidade não, a maior quantidade, né? A menor quantidade é quando ele tende aqui a próximo do zero, que está bem aqui. Ele praticamente não zera, ele chega muito próximo do zero, seria a menor quantidade que ele possui. Mas ele não pode vir a ser menos que isso, até porque quando esse número diminui, o outro aumentou, então sempre vai ficar algum valor existindo ali. Então o que a gente tem? No Enem questionou o seguinte, que ele fez um gráfico semelhante a esse, só que ele fez vários gráficozinhos aqui. Fez mais ou menos assim. Várias situações. E aí quando ele pedia para você analisar, ele mostrava que aqui a energia ia sofrendo variações em função das novas distâncias que iam surgindo. Como que ele justificaria essas variações de energia em função de novas distâncias? Aí ele dava várias opções para justificar as novas energias, ou seja, o sistema estava absorvendo energia do ambiente e aumentando a distância em que esses átomos alcançavam. Então, digamos que ele alcançasse aqui, vamos dizer que aqui fosse, sei lá, 150 nanômetros, em algum momento ele alcançava, por exemplo, 300 nanômetros. Como é que ele alcançava um valor maior do que o valor padrão ali? E aí a resposta é que ele estava sofrendo uma dilatação. Então a dilatação lá da física nada mais é do que eu estou injetando energia, eu estou mexendo com a energia potencial nesse caso, e a energia potencial faz com que os átomos vibrem mais, e essa vibração maior faz com que eles tenham um alcance maior da distância em que eles conseguem ficar um do outro. Então isso é o caso da dilatação. Se eu achar esse exercício, eu trago numa próxima aula para a gente discutir com mais calma. Tá. Aí aqui a energia potencial, assim como a gente pode avaliar a própria energia da entalpia, como eu disse, ele sofre variações. Então se a energia estava num ponto mais alto, então vamos dizer aqui um E1, e vai para um ponto mais baixo, um E2, onde o E1 é maior do que o E2, a gente vai ter o quê? Que a variação de energia aqui, como ele parte de um ponto maior para um ponto menor, isso daqui ao final do processo vai me indicar que a energia ela foi perdida. Se ela foi perdida, a variação é negativa. Então esse é um momento onde eu tenho um processo exotérmico acontecendo. Então tá ali, reagente, produto, e ali no caso, processo exotérmico. Já se acontece o inverso, o E1 está aqui embaixo, o E2 está lá em cima, ou seja, durante o processo ele absorveu a energia. Outra pergunta também que pode surgir, mas como é que eu sei quem que é o reagente e quem é o produto? Lembra que numa reação química a gente tem reagente, seta, produto. Essa seta aqui é essa seta aqui. Então, reagente indo em direção aos produtos. Por isso que eu sei quem que é quem. Então, neste processo, a energia foi absorvida. Isso me dá um processo endotérmico, onde a energia se absorveu. E aqui, comparando os dois, novamente, mesmo esquema. Como que eu sei que esse aqui é o reagente e esse aqui é o produto? Quem está me dizendo isso é a seta. Ele parte daqui e vai em direção lá. Aqui o inverso. Ele parte daqui e vem em direção aqui. Esse aqui é onde absorve energia, endo. Esse aqui é onde libera energia, exo. Então, nomenclatura que vai aparecer com uma certa frequência aqui pra gente. Então, guardem esses nomes que é bastante importante. E aí vem a própria entalpia. A gente falou da variação de entalpia, mas a entalpia em si a gente não falou. Por quê? Lembrando, a variação de entalpia é igual ao calor sob pressão constante. A gente viu isso aqui lá atrás. A variação, eu não falei da entalpia em si. O que é entalpia? A entalpia a gente vai ver agora, mas a variação dela corresponde ao calor que é essa energia em trânsito quando eu tenho pressão constante. Aí beleza. Agora a entalpia já é um conceito diferente. A entalpia está muito vinculada ao trabalho. Só que aqui é o trabalho termodinâmico. O que é o trabalho termodinâmico? É o trabalho que um gás
realiza ou que realizam nele. É um trabalho de expansão, como está aqui dizendo. Novamente, mais conceito de física. Então, na termodinâmica, a gente tem sistemas onde o gás se expande ou tem sistemas onde o gás é comprimido. Tudo isso são trabalhos termodinâmicos. E a entalpia está muito vinculada a esse conceito. Por quê? Por causa que a entalpia é o seguinte, pensa assim, ó. Eu tenho a matéria, tá aqui. Eu tenho os prótons, tenho os nêutrons, tenho os elétrons girando aqui ao redor. Para que isso aqui exista, a gente vai precisar da energia interna. Beleza, a energia interna faz com que esse negócio exista. Só que a partir do momento que esse negócio existe, ele não pode simplesmente existir. Ah, existo, pronto, estou aqui. Não, além de ele existir, ele tem que vamos dizer assim, ser funcional. Então, para ser funcional, além de ter uma energia que faça com que ele exista, ele tem que ter energia que permita com que ele realize trabalho. Trabalho que aqui, como diz, ó, P vezes variação de volume. Então, um trabalho que a gente conhece, geralmente na termodinâmica a gente chama isso de trabalho PV, que existem outros trabalhos que não são desse tipo, mas enfim. Então eu tenho uma energia básica que faz eu existir. Depois eu tenho que realizar trabalho, eu tenho que ser funcional, eu tenho que estar ali por um motivo. E esse realizar trabalho é o simples fato, por exemplo, de eu ocupar volume no espaço. Quando eu ocupo volume no espaço, eu estou fazendo o quê? Eu estou expandindo. E quando eu estou expandindo, eu realizo o trabalho. Então, o fato de eu existir faz com que eu já realize trabalho. Se eu vou me movimentar, se eu vou reagir com outras substâncias, eu estou realizando o trabalho. Então, a entalpia é isso. A entalpia é a energia que eu tenho que ter para existir, mais a energia necessária para eu realizar trabalho. Isso aqui é entalpia. Então, basicamente, esse é o conceito de entalpia. Não basta que eu exista, eu tenho que realizar trabalho. Ao realizar trabalho, eu passo a ter entalpia.